Nós gostaríamos de saber se vocês têm algum interesse, se o senhor tem algum interesse de desenvolver algum trabalho aqui com a gente, mas só de antemão já gostaria de te fazer um pedido, que o trabalho fosse iniciado, mas não fosse interrompido, porque o pessoal vem aqui, faz 1, 2, 3 cultos e não voltam mais, ou fica um bom período sem vir, e isso complica, compromete o trabalho. E como vocês são uma igreja séria, eu queria que vocês viessem aqui e fizessem um trabalho aqui no presídio. Eu gostaria que o senhor viesse aqui pessoalmente para conversar. E aí eu fui lá, no presídio Nelson Hungria, conversei com a diretora para assuntos de ressocialização, e ela queria que eu fosse inicialmente 3 vezes por semana para pregar lá. Obviamente isso não dá para praticar, mas eu combinei com ela 1 vez por semana. E há 3 meses aproximadamente, nós estamos indo 1 vez por semana, todas as quintas à tarde, e ela me responsabilizou. São 2.200 presos aproximadamente. E ela me responsabilizou por 2 alas, a ala 7 e a ala 8. E aí eu fui fazer o culto pela primeira vez lá uns 3 meses atrás, e o espaço que eles fazem o culto é muito pequenininho. E aí alguém sugeriu para fazermos o culto na quadra do pavilhão 7. E os presos usam aquele horário que nós estaríamos para fazer culto para jogar futebol. Você vai interromper o futebol dos presos para fazer culto. E aí foram falar com o responsável pelo futebol da ala 7 do pavilhão 7. O responsável é o Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, que está preso lá em Minas Gerais por conta daquilo que você já sabe aí, que toda a mídia divulgou um tempo atrás. E o Bruno falou, não, tudo bem. O Bruno tem assistido o culto conosco há 3 meses, toda semana, e nós estamos estudando lá com cerca de 60 presos. E na semana passada nós começamos também o culto no pavilhão 8. Nós levamos os médicos da igreja, alguns irmãos da igreja médicos, para dar atendimento aos presos, que estavam sem atendimento cerca de 8 meses. Nós levamos a odontoclínica da associação para prestar assistência dentária, odontológica. E o impacto que a mensagem adventista está produzindo naquele lugar tem sido muito benéfico para a glória de Jesus. E já existem presos desejando se tornarem adventistas, já pediram batismo. E o que chamou muito a atenção é que nós inicialmente começamos realizando para aqueles que já são convertidos, né? Aqueles que já são cristãos. E o pastor, dentro de umas semanas, ficou meio chateado com a gente, porque a membresia dele, lá no pavilhão 7, não queria mais assistir culto, queria assistir culto com a gente e tal. E ele propôs um debate. Ele falou, nós vamos desmascarar os adventistas e nós vamos fazer um debate aqui na cadeia sobre batismo do Espírito Santo e dom de línguas. E ele veio falar comigo, eu quero desafiar você para um debate, não sei o quê. Eu falei, pastor, esse não é meu objetivo. Eu não vim aqui para fazer debate, para discutir. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, para orar por vocês. Eu estou aqui só para contribuir. Não, mas eu quero um debate, que tem que ter um debate. Vamos botar esses pratos limpos, que vocês são seita, não sei o quê, não sei o quê. Pastor, você tem certeza? Tenho certeza absoluta. E aí, irmão, você imagina o pavilhão inteiro mobilizado para ouvir o debate dos crentes. A briga dos crentes. E os pavilhões, até aqueles que não costumavam assistir os cultos, eles ficaram assim nos anéis assim, para observar o debate dos crentes. E eu fui lá, só que o pastor não saiu de dentro da cela. Ele desistiu de participar, e o fato é que a gente foi pregando, foi esclarecendo os assuntos, e cada dia mais o número de presos que estão assistindo o culto conosco tem aumentado para a honra e glória de Jesus. Eu queria que vocês orassem por esse trabalho, todas as quintas à tarde, com exceção dessa semana que eu estou aqui com vocês. Nós estamos sempre lá no presídio de segurança máxima Nelson Hungria, para a honra e glória de Jesus. Eu me recordo muito do momento em que Cristo disse, estive preso e não foste me ver. A gente fala muito de pregar o evangelho, né?
Não, vamos pregar o evangelho, que a gente tem que pregar o evangelho para Jesus voltar logo. Eu fico pensando que esse pregar o evangelho nosso é bem esquisitinho. Porque a gente acha que pregar o evangelho é trazer o pessoal para dentro da igreja. Não, eu vou pregar o evangelho, eu vou trazer o pessoal, vou convidar alguém para vir para a igreja e tal, não sei o quê. Isso é importante, é muito importante. Que bom que você está nos visitando nessa noite. Muito obrigado mesmo, de coração. Só que pregar o evangelho não é trazer o pessoal para a igreja, não. Porque se você vai pregar para Curitiba cabe aqui dentro? Claro que não. Nós temos que ir até eles. Sejam nos hospitais, sejam nos presídios, nas praças. Ficamos escondidos e trancafiados dentro da nossa igreja, achando que estamos cumprindo a nossa missão. É um pouco mais além. Pregar o evangelho é ir aonde eles estão. É isso que Jesus fazia. E devemos fazer isso também. Daniel capítulo 5. Vamos ler somente o verso 1, 2 e 3. Porque o capítulo é muito extenso, você já percebeu. Mas nós vamos ler somente o verso 1, 2 e 3. Porque se for ler todo o capítulo, vai virar vigília, né, irmãos? E vigília na segunda-feira, eu sei que não vai facilitar a sua vida, amanhã de manhã cedo você tem que trabalhar. Mas vamos lá. Capítulo 5, verso 1, 2 e 3 diz assim: o rei Belsazar, como é que é o nome do rei mesmo, igreja? É com um pouquinho mais de propriedade. O nome do rei? Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus grandes, 1000 convidados, 1000 dos grandes. Queria ver ele reunir 1000 crentes para dar um banquete. A gente não bebe, não fuma, a gente come para valer, meu irmão. Nós íamos quebrar a Babilônia, o que vocês acham? Hein? Mas ele deu um banquetão para 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E o verso 2 diz assim: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Era um festão que ele estava dando. Uma balada violentíssima. E o verso 3 diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, a saber que eram 1000, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Vamos ficar aqui somente até no versículo 3 e pedir a iluminação de Papai do Céu para a compreensão da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua presença. Como é bom estarmos na tua presença, como é bom termos em nossas mãos tua palavra. Ajuda-nos para que o conteúdo extraído dela nesta noite possa nos aproximar mais do Senhor, possa aumentar significativamente a nossa fé, que possamos estar segurando mais firme nas tuas mãos, mais convicto de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Senhor a não ser por meio de Cristo. Permita que nesta noite possamos mais uma vez estarmos edificando a nossa vida sobre a rocha. Que haja o que houver, que venham as tempestades, que venham as dificuldades, as provações, que nada disso faça nos abrir mão de sermos teus filhos fiéis, adoradores do Senhor, aqueles que te aguardam ansiosamente vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ajuda-nos a estar vivendo uma vida de verdadeiros e fiéis adoradores, adorando sempre ao Senhor em espírito e em verdade. Fala ao nosso coração, do jeito que só o Senhor sabe falar, do jeito que só o Senhor pode falar, em nome de Jesus, amém. Como é que era o nome do rei mesmo? Belsazar. Tratava-se do reino da Babilônia. O capítulo 5 conta o último dia de existência do império da Babilônia, exatamente. O capítulo 5 é a exibição clara de que o juízo de Deus alcançara finalmente a ímpia cidade da Babilônia. Os habitantes, os caldeus, foram atingidos pelos juízos de Deus. Capítulo 5 mostra Deus como juiz. Você vai ver um pouco mais adiante no final do capítulo que Deus até está dizendo que eles foram pesados na balança e foram achados em falta. Ou seja, o dia do juízo finalmente chegou no capítulo 5 para o reino da Babilônia. Deus é o juiz.
O seu juízo está vindo por aí e não há chance alguma de fugirmos do juízo, justo juízo de Deus. E o capítulo 5 mostra-nos isso daí. E ao olhar para o capítulo 5, nós estamos vendo também um personagem célebre chamado Daniel. Nesta ocasião, Daniel está com cerca de 80 anos de idade. Qual a idade de Daniel aproximadamente? E Belsazar me monta este banquete, esta festa, e ele convida 1000 dos seus grandes, mais as concubinas, etc. Enfim, havia muita gente envolvida nesta festividade. Os estudiosos chegam a datar este dia, o dia da ruína da Babilônia, em que o império Medo e Persa, unidos em uma só força, eles então conseguiram desviar o curso do rio Nilo, passaram por baixo dos muros da Babilônia, muros estes que tinham aproximadamente 31 metros de espessura. Desviaram o curso do rio, passaram ali por baixo, se misturaram aos foliões desta festa e promoveram uma das maiores chacinas. Enfim, o poderoso império da Babilônia ruiu, caiu conforme o anúncio feito por Deus. O dia do juízo para a Babilônia finalmente chegou. E os estudiosos dizem que isso aqui aconteceu mais ou menos em torno do dia 12 de outubro de 539 a.C. 12 de outubro de 539 a.C. Qual é a data mesmo? Não gagueja não, gagueja não. 12 de outubro de 539 a.C. Fala para mim. Último dia de existência do Império da Babilônia, a queda do rei Belsazar. Os críticos olham para a Bíblia como um todo, especialmente o livro de Daniel, e fazem um esforço tremendo, especialmente os céticos, para descredibilizar a palavra de Deus. E eles começam mais ou menos assim, diziam assim no passado: a Bíblia não pode ser considerada a palavra de Deus, porque de um livro mentiroso, um livro de contos, um livro de fruto de imaginação de alguns homens que deliraram no passado. Por que diziam isso? Entre tantas argumentações, eles diziam: Babilônia nunca existiu. Ninguém nunca encontrou as ruínas desta civilização antiga. Até que finalmente, em 1799, acharam as ruínas da civilização chamada e conhecida pela Bíblia como civilização da Babilônia. Deus estava certo, os céticos estavam errados. 1-0 para Deus. E aí eles disseram: tudo bem, realmente, vamos dar o braço a torcer. A Babilônia existiu. Finalmente acharam os resquícios dessa civilização que desde os anos 200 depois de Cristo, havia desaparecido sob as areias do deserto. Acharam, tá bom, tá certo, vocês estão certos, a Babilônia existiu. Mas a arqueologia descobriu que Nabonido, melhor dizendo, era o pai de Belsazar. E aqui está dizendo que era Nabucodonosor. E eles disseram também uma outra coisa: o último rei não foi Belsazar, o último rei foi Nabonido. Tudo bem, a Babilônia existia, 1-0 para vocês, mas Belsazar não foi o último rei da Babilônia. Nabonido foi o último rei. Aí, graças a Deus, em 1861, a Sociedade Britânica de Arqueologia, traduzindo um monte de tabletes cuneiforme, descobriu que, na verdade, Nabonido era o pai de Belsazar. Aí eles vieram com a terceira argumentação: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, embora Nabonido fosse o pai de Belsazar, está errado, porque a Bíblia está dizendo que Nabucodonosor que era o pai. Então, a Bíblia está errada do mesmo jeito. Deus já estava ganhando de 2-0. E aí basta observar a cultura judaica, basta observar os escritos bíblicos, que é muito comum você apanhar um personagem importante da árvore genealógica e caracterizá-lo como pai. Por exemplo, Mefibosete era filho de Jonatas. No entanto, a Bíblia diz que ele era filho de Saul. Por quê? Porque sendo Saul o avô, dava uma característica toda especial e era muito comum chamar o avô de pai. Você observa a Bíblia dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, era filho do carpinteiro José, mas Davi tem um destaque importante na história de Israel, faz parte da árvore genealógica de Jesus Cristo e, consequentemente, era muito comum dentro daquela cultura caracterizar Jesus como filho de Davi e nenhum erro nisso. 3-0 para Deus, e todas as vezes que Deus é desafiado como sendo um Deus que, na verdade, não se constitui um Deus verdadeiro, um Deus genuíno,
E aí os céticos vão só perdendo de goleada. E Deus, nessa noite, mais uma vez, vai vencer na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. A Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. 12 de outubro de 539 a.C., o dia da ruína, o dia do juízo, o dia da queda do Império da Babilônia. E nesse dia, Belsazar estava fazendo um festão. Aliás, festa nos tempos mais antigos, nos tempos bíblicos, era coisa muito comum de se perceber. Quando você abre a Bíblia no livro de Esther, por exemplo, logo no capítulo 1, a partir do verso 4, você percebe o rei Assuero dando uma festa, e uma festa durante 180 dias. Camarada dando uma festa durante 180 dias consecutivos. Você observa o casamento de Alexandre o Grande, onde no seu casamento ele deu um banquete para 10 mil convidados. Festas nas antiguidades realmente era algo muito comum e algo prolongado. Os judeus costumavam realizar festa de casamento e a mesma girava em torno de 7 dias. Por falar em festa, Cristo começou o seu ministério em uma festa. Nas bodas de Canaã da Galileia, você observa o relato no capítulo 2 do Evangelho de São João, Jesus foi convidado a uma festa e lá ele esteve presente e ele validou aquela festa através da sua presença. Aliás, já que estamos numa semana jovem, já que estamos falando de festa e da festa que Belsazar fez, e agora eu acabei entrando aqui na festa que Jesus participou, na festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia, vamos falar um pouquinho sobre festa? A gente gosta de festa, né? Festa é um negócio muito legal. Quem é que não gosta? Você na festa, você conhece as pessoas, né? De repente você está encalhadão, desencalha em nome de Jesus, né? E você na festa, você tem a oportunidade de sociabilizar, de ampliar o seu círculo de amizade. E às vezes você quer comer uma comidinha diferente, na festa tem um negócio legal, e você gosta de... Quem não gosta de festa, meu irmão? Festas realmente são lugares bacanas para nós estarmos. Mas aí vem aquela pergunta, pastor, será que eu posso ir nessa festa? Pastor, será que eu posso ir naquela festa? Para com isso, meu irmão. Para de ficar perguntando para o pastor o que você pode, o que você não pode, o que deve, o que você não deve. Que coisa é essa? Pastor, como é que eu resolvo então? É muito simples. Basta você olhar para a perspectiva bíblica, o que validou a festa de Caná da Galileia? A presença de Cristo. Se Cristo é convidado, é um bom lugar para que eu esteja presente. Agora, se Jesus não foi convidado, o que eu vou fazer nesse lugar? Se Cristo não pode estar, por que eu tenho que estar também? Aí você fica nesse conflito, será que eu vou para a balada? Será que eu não vou para a balada? Jesus foi convidado para a balada que você vai? Jesus foi convidado para o tipo de festa que você anda estando presente com a rapaziada da tua faculdade, do teu colégio? Fica aí todo inseguro, sem saber se vai, se não vai. Olha aqui, se você realmente quer servir a Deus, se você quer realmente ser um adorador de Deus e quer viver na presença dEle, sob a bênção dEle, sob a direção dEle, então eis a fórmula. Procure frequentar lugares onde Cristo é convidado, porque se Cristo não está sendo convidado, isto não é lugar para que eu também esteja presente. Porque o meu objetivo nessa terra é andar de mãos dadas com Cristo. E se Jesus não foi convidado para aquela balada que você foi convidado, desculpa, também não é lugar para mim. Porque se não é lugar para Jesus, também não é lugar para mim. Devemos ter isso muito claro na nossa cabecinha, na nossa mente. Isso precisa estar muito bem definido. Porque se Cristo não foi convidado para estar lá, é sinal que não é um bom lugar. E se não é um bom lugar, o que você foi fazer lá? O que você está fazendo lá? Porque está se expondo tanto para que o inimigo te atinja com os dardos inflamados. Ele já fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. E eu ainda vou ficar facilitando para que ele me enrede em suas armadilhas? Vigia, presta atenção nos lugares que, pastor, isso é legalismo, isso é caretice, só está sendo quadrado. Eu não estou falando de questão de legalismo, eu não estou sendo quadrado, eu não estou sendo careta, eu estou dizendo que nós temos que ser sábios e inteligentes. Vamos procurar estar em lugares onde o Senhor Jesus também pode estar. Eu creio nisso e quem acredita, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. A festa de Belsazar era diferente e você vai perceber uma coisa. Deus não estava sendo convidado, razão pela qual Daniel não estava presente. Quando é que Daniel foi convidado para entrar nessa festa? No momento em que uma mão miraculosa, extraordinária, começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou seja, Deus anunciando o juízo que estava chegando para o império da Babilônia. E aí,
Quando não entenderam nada, chamaram Daniel. Daniel não estava presente naquele lugar, porque se Deus não havia sido convidado, o que ele faria ali então? Se Deus não anda sendo convidado para aquelas baladas depois da faculdade, para que você está indo lá, meu irmão? Se Jesus não anda presente em determinadas festinhas, o que você está fazendo lá, meu irmão? Determinadas rodas de bate-papo que Jesus não é convidado, o que você está fazendo lá? A salvação é algo muito sério para você colocá-la em tamanho risco? E nós conhecemos muito bem que a linha entre o bem e o mal é muito tênue. O certo e o errado andam muito próximos. E você conhece a tua natureza? Você sabe de suas fragilidades? Se nós somos tão tendenciosos para o mal, para que a gente vai facilitar? Para quê? A festa de Belsazar era em homenagem ao deus vinho. Eles estavam reunidos para beber. Sabe que os gregos também costumavam fazer esse tipo de festa? Os gregos adoravam o deus do vinho, e o nome do deus era Dionísio, o deus do vinho. Os romanos também tinham um deus do vinho. Os romanos adoravam Abaco. E a festa em homenagem a Baco era um negócio assim marcante, porque eles comiam glutonaria, eles bebiam a noite inteira. E na festa em homenagem a Baco, ninguém era de ninguém. Era um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, homens com crianças, e havia até prática de bestialismo. E os romanos usavam um sistema denominado de vomitório. Eu tive em Roma e também tive em alguns lugares dominados pelos romanos lá na Palestina, no passado, e percebi perfeitamente, o guia turístico nos mostrou os vomitórios. E o que eram os vomitórios? Era o momento em que os romanos, na festa em homenagem ao deus Baco, comendo e bebendo a noite inteira, e eles vinham, vomitavam, voltavam, comiam, bebiam, vinham, vomitavam, iam, comiam, bebiam, e a noite inteira envolvido em relacionamento sexual de todas as espécies. Algumas pessoas não aguentavam, não suportavam tamanha intensidade da orgia e morriam. Os corpos não eram descartados. Eles usavam os corpos dos mortos ainda dentro de um processo sexual, denominado como necrofilia. Manter relacionamento sexual com os mortos. Esta era a prática em homenagem ao deus Baco. Daí surgiu a palavra bacanal. O que era o bacanal, senão a festividade em homenagem ao deus Baco? E agora você olha para o capítulo 5 do livro de Daniel, Deus também não está sendo convidado. Aquilo não era lugar para Daniel estar presente, de fato ele não estava, porque ele era um servo de Deus. Servos de Deus precisam ter critério para escolher os lugares onde eles vão colocar a planta dos pés. O que um servo de Deus está fazendo em determinados ambientes dessa cidade? Ou não somos servos de Deus? E aqui está uma festividade instituída, e a orgia e todas as coisas que desagradavam a Deus, e utilizaram os utensílios do templo, deram um passo a mais, desafiaram o próprio Deus. E Deus dos altos céus, que não está com os olhos vendados para o que acontece aqui na terra, muito menos de braços cruzados, de lá ele declarou: chega, basta, ponto final, o meu juízo vai alcançar essa cidade. E olha, isso não foi uma decisão repentina de Deus. 200 anos antes, Deus havia avisado por intermédio de Isaías no capítulo 21. Todo o capítulo 21 do livro de Isaías é Deus avisando que Babilônia seria destruída. 50 anos antes, no capítulo 51, Jeremias está advertindo. Babilônia, no verso 37, ele disse: vai se tornar morada de chacais. Deus iria executar o seu juízo. Deus iria colocar um ponto final na Babilônia. Mas antes disso, ele deu chance para arrependimento. Ele se revelou através dos 3 hebreus que foram parar na fornalha de fogo ardente. Belsazar não era ignorante, ele sabia sobre a conversão do seu avô Nabucodonosor. Ele vira diversas vezes a manifestação divina por intermédio do profeta Daniel. Deus não realizou o juízo na Babilônia, Deus não colocou o ponto final na Babilônia sem que anteriormente houvesse avisado, houvesse realizado um chamado, dado oportunidade de graça, de remissão.
O profeta Amós, no capítulo 3, verso 7, ele é muito claro: Deus não fará nenhuma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus avisou por intermédio de Jeremias, Deus avisou por intermédio de Isaías, Deus avisou por intermédio de Daniel, Deus avisou por intermédio dos outros 3 hebreus, Deus falou como tem falado contigo também. Todos os dias o Senhor está falando contigo, todos os dias Ele bate a porta do seu coração, todos os dias Ele te chama para viver uma vida plena ao lado dEle. É a oportunidade que Deus está te dando e novamente, como foi no passado, Ele tem avisado hoje, porque assim como a Babilônia no passado recebeu um ponto final, este planeta, a Babilônia moderna, também receberá um ponto final. E a minha pergunta nessa noite, em nome de Jesus para você, é: de que lado você está? De que lado você está? Deus tem avisado e esta semana de oração Ele separou para mais uma vez dar uma sacudida na tua vida, para dar um puxãozinho de orelha se preciso for, para que você acorde, para que você se posicione. De que lado você está, meu irmão? Do lado de Deus ou do lado da Babilônia? Porque esta Babilônia também receberá um ponto final. Assim como Deus avisou no passado, Ele tem avisado no presente. Assim como Ele executou os seus juízos no passado, Ele também executará os seus juízos nestes dias que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus daqui a pouco aparecerá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E a pergunta é: de que lado você vai estar? O capítulo 5 mostra a manifestação de Deus como juiz. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem um pouco de medo, né, desse negócio de julgamento. Mas na verdade eu me sinto muito tranquilo, porque a minha vida está nas mãos de um justo juiz, que é Deus. Eu louvo o nome de Deus porque não é você que vai me julgar. Você deve louvar o nome de Deus porque não sou eu que vou julgar você. Não é o teu cônjuge que vai te julgar. Aliás, nós seres humanos vivemos num processo constante de julgar uns aos outros. E eu fico até me imaginando de vez em quando, quem foi que nos deu a autoridade para julgar as pessoas? Quem foi que nos outorgou a responsabilidade de julgar aqueles que estão ao nosso redor? Por acaso, um dia você teve um encontro extraordinário com Deus e Ele se revelou a você e disse assim: ô João, ô Pedro, ô Maria, ô José, a partir de hoje eu quero que você tenha um ministério nessa terra, que você julgue as pessoas que estão próximas a você. Aí você, acreditando que está fazendo a vontade de Deus, começa a exercer um juízo constante, pleno e severo com o teu cônjuge. Você julga todo instante os teus filhos, você julga os teus colegas da escola, você julga os teus colegas do trabalho, você vem para a igreja e fica julgando os outros, quem é mais santo, quem é mais pecador, quem está firme, quem está fraco, quem está próximo, quem está afastado, e vive julgando todo mundo que está ao teu redor. Quem te constituiu esse ministério? E que ministério do inferno é este? E as palavras de Cristo se ecoam de um modo muito claro quando Ele diz: não julgueis para que não sejais. Bendito seja Deus, porque o meu julgamento está nas mãos dEle. Louvado seja o Senhor. Mas o ser humano gosta de julgar as pessoas. Aqui, se você faz tanta questão de ser juiz, se você faz tanta questão de ficar julgando as pessoas, você deveria ter pelo menos 3 atributos basiquinhos. Eles iriam te possibilitar ser um bom juiz. Número 1, você devia ser onipresente. Para exercer o julgamento, você devia estar em todos os lugares por onde as pessoas que você julga andou por aí. Além de ser onipresente, você deveria ser onisciente. Você deveria saber todas as coisas. E um terceiro atributo, você também poderia ser onipotente. Quem sabe, sendo onisciente, onipotente, onipresente, você seria um bom juiz, mas você não é onipotente, você não é onisciente e você não é onipresente. Então, desculpa, você não tem direito de julgar ninguém. E mais uma vez, as palavras de Cristo ecoam: não julgueis para que não sejais. Deus julga, porque Ele é plenamente capaz. Nós não. Mas pastor, a Bíblia não diz que os santos vão julgar, sim, no céu. Mas o teu juízo, o juízo que nós exerceremos será apenas um juízo confirmativo. É para nós olharmos as ações de Deus. Vai que você chega lá, o pastor Eduardo não está, meu Deus do céu, esse homem não chegou lá no céu. Senhor, por que ele não está? E Deus vai te mostrar, você vai dizer assim: o senhor tem razão. Tu só vai dar um joia para o que Deus fez.
a tua participação no julgamento, você fala assim, parabéns, Senhor, o Senhor acertou. Mas para você dizer, parabéns, Senhor, o Senhor acertou, você precisa ser transformado. Porque nós não temos condições nesse momento nem dizer isso. Porque só para dizer, parabéns, Senhor, o Senhor acertou, o Senhor tem que chegar lá no céu, meu irmão, para participar disso. Quem te constituiu como juiz? Para de olhar para a vida dos outros, começa a olhar para a tua própria vida e perceba os planos de Deus para você nesta noite. E o Senhor deseja que você participe não dessas festas aqui da terra, mas que você participe da grande e poderosa festa do céu. Eu quero estar lá. Quem deseja, diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu quero te ver na festa do céu. E por falar em julgamento humano, cheio de equívocos, eu me lembro de uma história. Tinha um romancista francês chamado Honoré de Balzac. E o Honoré, ele gostava de julgar as pessoas. E ele usava um sistema para o julgamento dele. Um sistema denominado de grafologia. O que é isso? Você olha a letra do indivíduo e diz tudo sobre o indivíduo a partir da letra. Isso não é ciência. Mas o Honoré de Balzac, lá por volta dos 1860, 1850, ele fazia isso na França. E um dia, uma senhora se aproximou e disse, Honoré, licença, pois não? Eu queria que o senhor desse uma olhada aqui no caderninho de uma criança, para o senhor falar alguma coisa sobre o futuro dessa criança. Pois não? Aproxime-se. Ele pegou o caderno, começou a dar uma olhadinha, olhou para a senhora e disse, por acaso o dono do caderninho aqui é seu filho? Não é nada meu não. Aí ele disse assim, nossa, então agora eu fico mais à vontade para falar. Tá bom, senhor Honoré, o que o senhor tem para dizer? É o seguinte, pela letra dessa criança aqui, ela tem uma tendência muito grande para quando crescer ser retardada mental, ser uma verdadeira imbecil. Sério, senhor Honoré? Tem certeza? Dificilmente eu erro. O senhor está falando sério? Sem o menor constrangimento. Tem uma tendência muito grande a ser retardado mental e imbecil. Sabe o que é, senhor Honoré? É que eu vim lá do interior da França, eu vim do interior, vim da cidade de Vendôme, eu estou vindo aqui para falar com o senhor. É porque há 20 anos atrás o senhor morava lá, eu era professor, o senhor era meu aluno, esse caderno é teu. Não julgueis para que não sejais, não julgueis para que não sejais, mas o juízo de Deus virá. Ah, virá. Com certeza virá. Assim como veio para a Babilônia no passado, o juízo de Deus virá uma nova vez, uma nova sentença, um novo juízo. E a pergunta é, você está pronto, está segurando firme nos braços do Senhor, na mão de Deus, tem se sustentado sobre a rocha que é Cristo Jesus? De que lado você está, meu irmão? Sabe, eu quero abrir meu coração para você mais uma vez. A gente tem um grande problema, porque o juízo de Deus virá contra a moderna Babilônia mais uma vez. Mas o nosso problema é que a gente gosta da Babilônia. Essa é a grande verdade. A gente gosta do pecado. Nosso coraçãozinho pulsa forte para o mal. Eu estava fazendo um acampamento de um período de carnaval, e o pessoal me convidou e falou assim, pastor, vamos lá, prega lá. Nós vamos ter 300 jovens no retiro espiritual e nós arrumamos um lugar muito bacana, retiro espiritual no período de carnaval, o pessoal fica longe da bagunça. E eles acharam um lugar muito legal para ficar longe da bagunça, Porto Seguro. Porto Seguro. Não, pastor, é longe da cidade, fica tranquilo, não tem problema não. Tem certeza? Certeza. Tá bom. E realmente, o irmão lá tinha uma fazenda muito bacana, um rio maravilhoso, e era realmente distante da cidade. Nós fazíamos os cultos ali pela manhã, à noite, durante o dia um monte de atividades. Só que um dia do acampamento, de madrugada o irmãozinho bateu lá na porta. Pastor, acorda aí. Eu, pois não. Pastor, tem uns jovenzinhos aí que sumiram. Mais ou menos uns 10 aí sumiram do acampamento. De madrugada, ou foram arrebatados ou estão lá no carnaval. O que você acha, pastor? Será que eles subiram?
Mas eu acho que não subiram, não. E aí, pastor, o que a gente faz? Vamos atrás. Aí vai o pastor e os anciões para Porto Seguro, à noite, carnaval. Estacionamos o carro na maior distância, porque não tinha como estacionar, e começamos a caminhar em direção ao centro. Chegou um momento que a gente não precisava mais caminhar, o pessoal levava a gente. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou achar essa rapaziada nessa Babilônia? Irmãos, que inferno. Ninguém era de ninguém, todo mundo agarrando, todo mundo beijando, todo mundo, sexo no meio da rua, mulherada pelada em cima dos trios elétricos, o pastor lá. Meu Deus, como é que eu vou achar esses jovens? E não é que eu encontrei os miseráveis? E quando eu olhei para aquele grupinho, estava lá a rapaziada da igreja. Aí eu, miserável, não diz nem amém no culto, aqui está gritando pra caramba, né? E eu fui lá infiltrando no meio da multidão e ele estava pulando, cara alto, fortão, pulando. Eu segurei no braço dele e ele me levantou e eu fui pulando. E eu puxando o braço dele e ele olhou, pastor, eu sou aqui também! Eu, miserável, vamos embora. Vamos voltar para o acampamento. E ele dizia pulando, não vou não, pastor, isso aqui é bom demais. Que sufoco, irmão. Que sufoco para tirar aquela meninada de lá. E quando a gente conseguiu finalmente retirá-los, voltamos para o acampamento, de madrugada, sentamos para conversar. E um deles só dizia, pastor, eu gosto. Estudar a Bíblia é legal, estar aqui é legal, tudo aqui é muito saudável, mas pastor, eu gosto do que é errado. Esse é o nosso problema. A gente gosta. A gente gosta do pecado. Se não gostasse, não fazia. A grande verdade é que a gente gosta. Às vezes a Babilônia está dentro de nós. Embora saibamos que o juízo de Deus está se aproximando, a Babilônia está aqui dentro. E sabe o que é a conversão? É o momento em que Cristo poderosamente entra na minha vida e eu deixo de estar apaixonado pela Babilônia e eu passo a me apaixonar por Ele. Conversão é o momento que Cristo entra na minha vida e agora o meu prazer deixa de estar na carne e no pecado e o meu prazer passa a estar nas coisas de Deus. Isso se chama conversão. Só é possível quando Ele entra na minha vida e me transforma. E não vem com esse papo que você vai dizer, eu vou me mudar, eu vou me santificar, eu vou ser diferente. Mentira! Quando Ele entra aqui, faz a mudança. Se a justificação é um ato de Deus, por que a santificação também não é? Que papo é esse que você vai se santificar? O que você tem que fazer é buscar, o que você tem que fazer é estar na presença dEle, o que você tem que fazer é clamar por socorro, é pedir ajuda, e Ele vem e realiza uma mudança extraordinária para você. Antes o teu prazer era estar na balada, hoje o teu prazer é estar na presença de Deus. Antes o teu prazer era ficar navegando em sites pornográficos, hoje você tem prazer em ler a palavra de Deus. Isso é um milagre, e esse milagre se chama conversão, é Deus fazendo. Eu deixo de estar apaixonado pelo mundo e passo a estar apaixonado pelo céu. É milagre. E é um milagre que a gente precisa todos os dias. Porque se a velha natureza brota, a tua paixão pelas coisas da Babilônia retorna. E aí nós estamos enrolados, jovens. Precisamos da graça de Deus para mudar o que eu gosto, para mudar essa maldita atração que eu tenho pelo pecado, para que eu possa dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
assim como os juízos de Deus caíram na antiga Babilônia, o Apocalipse anuncia que os juízos de Deus também cairão na moderna Babilônia. E eu pergunto nessa noite, você está apaixonado por este mundo ou você está apaixonado por Cristo? De que lado você está? Ele te trouxe aqui nessa noite, não foi à toa. Foi para manifestar a graça dele na tua vida, para que tuas prioridades sejam diferentes, para que teu gosto seja diferente. É a graça dele. Pastor, o que é graça? A gente entende melhor as coisas quando ouve histórias, né? A graça de Deus seria mais ou menos o seguinte. O jovem estava muito feliz porque o seu time na escola ganhou o campeonato. Os pais partilhavam daquela alegria e foram um domingo muito especial. Felizes da vida, voltaram para casa, o pai, a mãe e o menino campeão. Tomaram banho, jantaram, foram dormir. De madrugada, um moleque viciado em crack, precisando arrumar dinheiro para sustentar o seu vício, invadiu aquela casa. Começou a andar em meio à sala escura e esbarrou num móvel. A medalha do menino caiu no chão e fez um grande barulho. O moleque acordou e, assustado, o bandido de 15 anos de idade disparou 2 tiros contra alguém que mal enxergava no escuro. Os 2 tiros atingiram o menino, campeão. Os pais acordaram, correram para ver do que se tratava. O moleque estava baleado, agonizando. Correram com o menino para o hospital. O ladrãozinho fugiu. Enquanto a polícia procurava nos arredores, a família se concentrava para receber notícias do menino baleado. Até que o médico, vindo da sala de cirurgia, disse: fiz de tudo, mas não teve jeito. Morreu. A família estava revoltada. Queremos justiça! A polícia prendeu o garoto de 15 anos que havia sido responsável. Passaram-se algumas semanas e o pai do menino assassinado foi até o lugar onde o menino estava detido. Chegando lá, os guardas se aproximaram um pouco mais no momento da visita, receosos de que o pai poderia se vingar de alguma forma, e ficaram ali por perto. O garoto de 15 anos assentou-se, o pai em frente a ele, e ele começou a conversar com o menino. Quero te dar uma notícia, disse o pai. O moleque nem levantava a cabeça. Investiguei sobre sua vida, você não tem família. Você não tem ninguém. Eu vou adotar você. Vou te levar para morar na minha casa. Você vai dormir no quarto do meu filho. Você vai usar a cama do meu filho. Você vai frequentar a escola que meu filho frequentava. Eu vou dar para você tudo do bom e do melhor, como dava para o meu filho. Eu estou adotando você a partir de hoje. Você vai ser o meu filho. Isso se chama graça. Em meio a este mundo confuso chamado Babilônia, Deus resolveu dar um ponto final em tudo isso daqui. Antes, porém, Ele estende a oportunidade de você ser adotado, ser transformado em filho de Deus.
O que você acha da proposta divina? Nós somos responsáveis pela morte de Cristo na cruz do Calvário, isso é óbvio. Ainda assim, o Senhor quer nos adotar. E sabe, duas coisas apenas serão ditas. Para uns, vinde benditos de meu Pai. E para outros, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. De que lado você vai estar? Se você receber a graça de Deus nessa noite, a proposta que Ele tem para te adotar, se você resolver fixar esses pés no caminho que, embora seja estreito, é o único que conduz à vida eterna. Se você confessar para Cristo nessa noite, olha, eu sou apaixonado pela Babilônia, eu gosto do que é errado, não tenho força para ser diferente, mas eu queria que o Senhor me adotasse nessa noite, para que o Senhor pudesse realizar em mim o querer e o efetuar. Eu venho aqui diante da Tua presença nessa noite pedir socorro, Senhor, porque se o Senhor não estender a mão para mim, eu vou perecer com a Babilônia. Mas Deus não quer que isso aconteça, por isso Ele trouxe você até aqui nessa hora. A música que você vai ouvir é o chamado de Deus para a tua vida nessa noite. E se você acha que o sai dela, povo meu, é só para quem está lá fora, o sai dela, povo meu, é para a gente nessa noite. Jovem, corra da Babilônia. Venha sentir prazer em estar na presença de Deus. E você verdadeiramente vai ser feliz. Enquanto Deus te chama através dessa canção, aceite o chamado. Levanta daí. Mais uma vez. Vem aqui no altar do Senhor. Entrega esse coração para Ele, para que Ele possa te ajudar a se apaixonar por aquilo que é certo. Vem. A canção é o chamado de Deus. Levanta e entrega a tua vida nas mãos do Senhor nessa noite mais uma vez. Não posso acreditar. À minha frente está Jesus, com o rosto tão feliz. Os anjos se ajoelham em louvor e adoração, e Jesus se aproximando segura firme a minha mão. Minha angústia se findou dentro de mim, tudo é paz. Sua mão toca meu rosto e enxuga meu chorar. Ele olha nos meus olhos e com emoção me diz: nunca mais irei chorar por meu filho que partiu. Nunca mais irei sofrer por amar até morrer. Minha angústia já se foi, hoje eu sou bem mais feliz, pois eu tenho novamente o meu filho junto a mim. Ainda me lembro
de outro filho, que ao Éden não voltou, preferiu andar sozinho, meu amor não aceitou. Eu te amo, oh meu filho, quanto tempo eu esperei, lá no Éden eu chorava, com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Eu te amo, oh meu filho, quanto tempo eu esperei, lá no Éden eu chorava, com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Senhor, aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez. E não há como nos escondermos do Senhor. Nós gostamos do que é errado. Essa é a nossa natureza. Gostamos do pecado. Não gostamos das consequências. Ninguém gosta de uma cirrose no fígado, mas as pessoas gostam de beber. Ninguém gosta de uma doença sexualmente transmissível. Ninguém gosta de uma gravidez indesejada. Mas as pessoas gostam muito do sexo. E não se importam se ele é ilícito. Nós gostamos do pecado porque ele gera algum prazer, embora as consequências sejam drásticas. Mas Deus, estamos diante da Tua presença nessa noite porque queremos descobrir o prazer que há em Te servir, que é muito mais intenso. Tem tanto jovem que ainda não saiu da Babilônia porque ainda não descobriu o verdadeiro prazer que é estar na Tua presença. E talvez existam jovens aqui nessa noite que estão arraigados ao pecado, não conseguem se libertar do pecado, estão viciados no prazer passageiro e esdrúxulo que o pecado proporciona. Mas a grande verdade é que não descobriram o verdadeiro prazer do que gera ser filho fiel do Senhor. Isso de verdade é que não tem preço. Ajuda-nos a descobrir isso, meu Deus, no relacionamento contigo. Mais do que tirar-nos da Babilônia, arranca a Babilônia de dentro de nós. Ajuda-nos a parar de julgar tanto as pessoas. A olhar um pouco mais para a nossa própria vida e perceber o quanto precisamos nos apaixonar mais pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos avisado. O Teu juízo será executado sobre esta terra mais uma vez, mas nesta noite o Senhor nos deu a oportunidade, nos avisou mais uma vez. Mamãe já dizia, quem avisa amigo é. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso melhor amigo, porque ninguém nos avisa mais as coisas do que o Senhor, através da Tua palavra. Perdoa tamanha insensatez da nossa parte, tamanha insubmissão,
tamanha rebeldia, e aceita a nossa entrega nessa noite. Algumas pessoas em especial se levantaram e vieram até o altar. Precisam de algo mais do Senhor. Estende tua mão poderosa e outorga a tua bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que possamos perder muita coisa na vida, sabe, Senhor? Possamos perder a nossa saúde, de repente perder dinheiro, perder entes queridos. Ajuda-nos para que nunca possamos perder a comunhão contigo, porque isso é o que mais importa, porque isso sim nos conduzirá à eternidade. Que tua graça alcance a vida de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e diga que possamos ir para o céu, abandonando a Babilônia,